Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e eu acho que eu e todo mundo já tá meio de saco cheio dessa quarentena, mas a gente tem que respeitar, precisa ter em mente que isso é uma medida necessária, então a gente vai conversar um pouquinho sobre dicas de como consumir livros, quadrinhos e mangás conscientemente na quarentena. Lembrando que se você gosta do conteúdo aqui do Mil Páginas, você pode se inscrever, o que ajuda bastante a gente a ter notoriedade dentro do YouTube, além de curtir e sempre comentar o que a gente posta por aqui. Agora falando um pouco sério, eu acho que todo mundo tá bem ciente de que a gente tem que ficar de quarentena, que é uma medida muito importante pra gente manter a segurança das pessoas, manter a estrutura do SUS minimamente suportável, evitar o avanço da doença, mas é muito difícil, né? A gente sabe que não é uma medida fácil de ser seguida. Eu já tô indo aí já para terceira ou quarta semana, graças a Deus eu tenho um emprego que entrou rapidamente no home office, então eu já tô indo quase aí para a quarta semana de quarentena, então é um pouco complicado você conseguir continuar com os seus hábitos de consumo, conseguir continuar com os seus hábitos de leitura e principalmente saber o que está acontecendo, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma grande paixão que é visitar a banca de revista. Eu vou quase que semanalmente, assim, sábado e domingo, que eu tô de folga e costumo passear pela Paulista. Eu gosto bastante de parar nas bancas, ver os quadrinhos que saíram, dar uma olhada se tem algum mangá novo que eu costumo comprar. E com essa quarentena eu já não consigo mais ter esse hábito. Então, para mim, é um pouco complicado conseguir manter o hábito de leitura e conseguir manter também o hábito de consumo. Pensando nisso, eu tenho acompanhado o movimento de algumas editoras, o podcast do Publish News, por exemplo, está sempre comentando sobre como essa quarentena vai ter um impacto real e significativo no mercado livreiro. Então eu separei algumas dicas aqui que eu acho que fazem todo sentido para esse momento e conseguem ajudar a gente também a ter um vislumbre do mercado e do que é necessário nesse momento. Por mais tentador que seja a gente continuar comprando tudo pela Amazon, porque, bom, você tem o sistema lá do frete gratuito, quando você é assinante do sistema deles do Prime, ou então pelas promoções loucas que a Amazon faz. De modo geral, nesse momento, se você gosta muito de alguma editora, é significativo que você compre pela plataforma deles mesmo, né? Então, a Aleph tem a própria plataforma, a Roku tem a própria plataforma de vendas, Companhia das Letras, todas elas têm algum sistema de e-commerce próprio. A própria Constelação Editorial, que é uma parceira aqui de longa data do canal, ela tem um sistema de vendas pelo próprio site deles, então é muito relevante nesse momento que se você gosta muito de uma editora específica, óbvio que não dá para comprar todos os livros de todas as editoras, mas como cada editora tem um perfil de leitor, então se você tem um interesse genuíno aí por alguma editora, é muito interessante que você compre dentro da própria plataforma deles. A gente tem editoras que já estão vendendo e-books na própria plataforma, ou então elas já indicam que a gente tem só o livro físico e aí o e-book você compra na Amazon. Então é muito importante que nesses momentos você mantenha a editora viva de alguma maneira, né? Muitos dos lançamentos ou vão ser cancelados porque a venda física de volumes ainda é muito significativa, ou eles vão trabalhar só com online, a gente não sabe como vai ser os próximos meses. Então é sempre recomendável assinar a newsletter de alguma editora que você goste muito. Eu assino das principais que eu costumo acompanhar, e aí lá eles estão sempre avisando se está tendo algum lançamento e tudo mais. Essa é uma das maneiras que você consegue continuar consumindo de uma maneira mais consciente. Um segundo ponto relevante é você procurar o sistema de e-commerce de alguma livraria que você costume fazer compras. Então, tipo, a própria Martins Fontes, ou então a própria Look, ou então alguma livraria menor aí da sua região, que às vezes por algum motivo está vendendo por WhatsApp, Instagram, Facebook. Então, tipo, as livrarias menores, elas estão tentando de alguma maneira manter o caixa para poder continuar com a empresa, né? Esse pequeno empresário, esse pequeno livreiro, ele já tem uma competição muito acirrada com as grandes do mercado, né? Grandes empresas essa que eu não vou citar o nome aqui, mas todo mundo sabe que deve para muitas editoras. Então
é muito legal que nesse momento a gente consiga de alguma forma ajudar essa galera, seja comprando pelo Instagram, Facebook, WhatsApp mesmo, que muitas estão desenvolvendo, né, um sistema meio delivery de livros. Isso não vale apenas para livraria, mas também para as lojas de quadrinhos e mangás especializadas. O próprio Capitão Onigiri, que a gente fala por aqui, tem o site dele, é uma loja menor, mas que vende pela internet, então você consegue continuar consumindo o seu mangá de uma maneira periódica, constante, e ainda ajudar uma empresa que não tem o tamanho desses grandes varejos, não tem o tamanho de uma Amazon, e você consegue manter esses players no mercado, que é uma preocupação que a gente precisa ter, acho que não para agora, falar assim, nossa principal preocupação nesse momento é manter esses players no mercado, mas eu acho que se você se preocupa com o mercado de quadrinhos, de livros, seja do que for, assim, você meio que tem que também olhar para essa questão, dar uma olhada do tipo, poxa, eu vou comprar isso aqui na Amazon ou vou comprar isso aqui de um cara menor que eu sei que pode me ajudar. A própria questão das bancas de revistas, se vocês pararem para pensar, elas não têm delivery, elas não podem funcionar. Como é que essa galera tá se sobrevivendo? Então são questões que são muito importantes a gente ter em mente, principalmente quando a gente trata de mercado, que é tipo, eu tô aqui seguro e tudo mais, mas e essa galera? Então é muito interessante procurar players menores que você tem alguma proximidade, então editoras menores, revendedores menores, e tentar verificar como é que eles estão vendendo atualmente, né? Provavelmente muitos deles vão acabar indo para um canal digital. Uma outra questão que tem ganhado bastante força é a velha disputa entre o e-book e o livro físico. Então, acho que esse é o momento que muita gente vai entrar em contato com o e-book em si, até porque muitas editoras, então dá para citar aqui de cabeça, Companhia das Letras, autores independentes, a própria Panini, eles disponibilizaram alguns e-books das suas obras gratuitamente, então pode ser um modo de você começar a consumir de uma maneira que você não estava acostumado. Você vai pagar mais barato, dá pra dizer assim, então tem muitos e-books em promoção. Infelizmente, na compra de e-book a gente vai ter muito como fugir, então ela vai ser feita ou pelo próprio site da editora, que seria o mais recomendado, mas muitas utilizam já o sistema da Amazon, da própria Kobo, porque já são interligados com os dispositivos de leitura, então tem essa facilidade. E pensando nisso, as editoras, como elas estão disponibilizando muitos títulos gratuitamente nesse momento, seja clássicos, sejam autores independentes, sejam quadrinhos independentes no formato de e-book. Então é sempre interessante você estar atento e fazer volume aí nas redes sociais dessa galera. Tem o Twitter, tem o Instagram. No Twitter é muito interessante seguir a @semspoiler, porque eles sempre estão dando retém em livros gratuitos, em livros que estão entrando em promoção, em livros... Enfim, eles dão uma fomentada aí em coisas que estão saindo, mas as próprias redes sociais das editoras estão muito mais ativas. Dá para citar, por exemplo, a rede social da New Pop, né, o Twitter da New Pop. Eles estavam em promoção esses tempos atrás também. Então, tem várias ações que estão ocorrendo que é importante e é interessante que a gente fique de olho. Nem que seja só para, eu não tenho o hábito de ler um e-book. Se você ganha um e-book de graça, acho que fica muito mais fácil você se acostumar à leitura dele assim, porque, você não precisou gastar nada com isso. E por fim, mas não menos importante, se você falar assim, Neto, eu não tenho como gastar dinheiro agora, mas você tem como seguir autores independentes, você tem como acessar o Wattpad, por exemplo. Você tem como dar para essa galera que é um autor independente se tornar mais um leitor dele, se tornar uma voz que vai propagar a obra dele. Você tem como auxiliar ele de alguma maneira, mostrando que o que ele escreve é importante, o que ele escreve é interessante e que tem público para isso. Então, vale muito a pena dar uma olhada nos autores independentes. O Wattpad é uma excelente plataforma para isso, porque a publicação é gratuita, eles fazem publicação por capítulo, ou então já lançam a obra inteira toda serializada. Tem também o Tapas, para quem gosta mais da parte de quadrinhos e tirinhas. Então tem vários mecanismos, né? Webtoon, tem um monte de coisa que você consegue ler em português ou mesmo em inglês. Autores que estão aí para serem conhecidos, são super abertos nas redes sociais, então é muito gostoso interagir com eles de modo geral.
E vale muito a pena porque você vai estar dando visibilidade para uma galera que muitas vezes as editoras não estão olhando, né? Elas só vão olhar depois que ele faz algum certo sucesso, né? O Wattpad tem sido nos últimos anos uma plataforma que tem lançado, né, para as editoras uma série de novos autores. Então eu acho que é mais esse o recado, de continuem consumindo, mas consumindo com consciência, porque não dá para sair do capitalismo, mas dá para consumir com uma certa consciência social. Eu acho que a gente tenta fazer a nossa parte. A gente aqui do Booktube, principalmente, né, eu conheço alguns, a gente tem muito essa coisa de tentar fomentar a leitura, o hábito do consumo consciente. Então eu acho que vale a pena aproveitar esse momento de quarentena em que a gente tem que ficar um pouco mais de resguardo e pensar nessas questões que na correria do dia a dia, no imediatismo do consumo, a gente não consegue pensar com tanta calma. Mas eu acho que por enquanto é isso. Se vocês tiverem alguma outra dica diferente de consumo nesse período da quarentena, não esqueça de deixar nos comentários. Lembrando que se você se inscrever na bolinha que fica aqui do meu lado esquerdo, você ajuda bastante o canal, aumenta a relevância dele no YouTube, e você pode consumir os vídeos que ficam recomendados aqui do meu lado direito para ver outras coisas que a gente comentou por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande, tchau!